Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim, estou aqui, como sempre, com Daniela Kresh, correspondente do IB em Tel Aviv. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Semanas agitadas em Israel. Hoje a gente vai tratar bastante sobre política israelense, mas um primeiro bloco, um olhar um pouco diferente, né? As reações da sociedade civil em relação ao novo governo de Israel. Vamos falar também de uma suposta moderação de Itamar Ben-Gvir. A Dani explica tudo para a gente. E, por fim, tratar das relações entre Brasil e Israel, já que com o novo governo vem aí um novo embaixador do Brasil em Israel. Então, são os nossos três temas para tratar nesse Expresso Israel. Começando, então, das manifestações. Dani, no sábado passado, a gente está gravando na sexta, dia 13. No sábado passado, teve uma manifestação grande, né, em Tel Aviv. Pelo que eu li, cerca de 10 mil pessoas foram às ruas para se manifestar contra o novo governo Netanyahu, a nova configuração desse governo, e a previsão é que dia 14 tem uma manifestação ainda maior, né? Conta pra gente um pouco sobre essas manifestações, quem está organizando, quem são as pessoas que estão nas ruas, quem são as pessoas insatisfeitas com esse governo que acabou de começar, mas já é tão polêmico. Oi, é verdade, é muito polêmico. Realmente, na semana passada, no sábado passado, você teve milhares de manifestantes em Tel Aviv, né, na Praça Abima, que é, digamos que é a praça da ópera, né, do teatro, o principal teatro de Israel, em Tel Aviv, né? E alguns disseram 10 mil, mas eu ouvi outros canais também, outras mídias falando de 30 mil, né? Então, um número bastante, né, bastante grande de pessoas, e num fim de semana que, enfim, a gente falou na semana passada que esse governo começou passando a boiada, né? Fazendo um montão de coisas rapidamente e propondo mudanças absurdas, né, no sistema jurídico e várias coisas assim de uma vez só. E a gente até disse que foi tão rápido, né? Foi tão surpreendente, digamos assim, a rapidez. Não que o que eles sugerem, né? Foi surpreendente, mas a rapidez, né, com que isso está sendo feito, que a sociedade civil, né, digamos assim, a oposição civil, né, é, meio que demorou para se organizar, né? E agora a gente está vendo que isso passou, né? Quer dizer, esse momento de ai, que choque, o que a gente vai fazer? Passou. Então, a gente já vê realmente que esse fim de semana vai ter mais uma manifestação grande também no mesmo lugar, e está tendo uma movimentação muito grande em relação a essa manifestação. Os organizadores dizem que vai ser muito mais gente do que na semana passada, e realmente eu vejo assim as pessoas em torno de mim falando disso, vamos, não vamos, quer dizer, uma coisa que realmente está mobilizando muita gente. E agora existe uma briga aí de quem está organizando, quem a gente vai fazer nessa organização, nessas manifestações, porque tem gente, basicamente dois lados, né? Tem alguns organizadores ou ativistas, né, anti-governo Netanyahu, que querem que essas manifestações sejam mais políticas, digamos assim, que tem um palco que vai muita gente fazer discursos, incluindo políticos, o Yair Lapid queria ir, e o Benny Gantz, e não sei o quê. E daí eles ficam, quer dizer, na verdade, só nesse palco, uma coisa meio parecida com as manifestações na Praça Rabin, pela morte do Rabin todo ano, com discursos e música e coisa assim e tal. E tem um outro lado, o pessoal mais jovem, né, que fala, não vai ter discurso nenhum, não quer música nenhuma, a gente vai marchar pelas ruas da cidade, com pôsteres e com faixas e tal, inclusive faixas assim, bastante. Na semana passada, o governo, né, reclamou muito, até o próprio Ben-Gvir falou que não pode, que vai ter que prender gente que for com uma faixa acusando alguém de nazista, Eu vi colocando uma, Dani, que eu gostei muito, que tinha uma foto do Netanyahu e estava escrito Crime Minister. crime minister. Pois é, então o Achei essa boa. Ben-Gvir falou que não pode fazer isso, inclusive ele está tentando que a polícia, inclusive, possa prender pessoas com faixas
né, esse tipo de faixa que a gente não sabe quem que vai decidir, né, que faixa que que pode ofender alguém ou ser contra a lei ou não, e ele também quer que manifestantes sejam presos também se eles se fecharem ruas, mas a gente vai falar um pouco mais do bem vir um pouco mais tarde, né, em relação a essa questão. Mas, assim, então tem essa divisão de algumas pessoas mais tradicionais, né, que querem uma coisa meio discursos, inclusive políticos, ou talvez menos políticos, mas de ativistas de não sei o quê, e música e tal. E tem gente que falou, não, a gente vai sair mesmo fechando rua, com manifestação, com faixas, com posters assim, bem, né, bem picantes, digamos assim, né, contra esse governo, né? Então, a verdade é que eu fico um pouco preocupada com isso, porque é aquela coisa divide, né? Você pode dividir as pessoas e enfraquece, né? Quer dizer, de repente deveria haver uma coisa um pouco mais unificada, mas essa talvez seja a natureza de manifestações populares, quer dizer, na verdade não tem ninguém realmente Não é um comício, é uma não é um manifestação. comício, não é nada que foi organizado, é uma coisa realmente que vem né, da barriga das pessoas, como se diz em hebraico, né, guts, né, em inglês. Quer dizer, as pessoas que estão saindo porque estão realmente preocupadas. Então, não tem aí uma organização é, vendendo ingresso, quem vai, quem não vai. Não, vamos todo mundo sair na rua, né? Então, é claro que aos poucos isso vai ser mais ou menos organizado, vai ter uma. É, sei lá, um comitê organizador, alguma coisa assim, porque eu não imagino que essas manifestações vão acabar esse fim de semana. Eu acho que vai ser uma coisa que vai durar todos os sábados. Assim como teve manifestações contra o Netanyahu antes dele perder as eleições em 2021, todo fim de semana, todo sábado à noite também, na frente da residência do primeiro-ministro na época, em Jerusalém. Quer dizer, então você tem manifestantes que estão interessados, que estão, né, motivados para ir sempre, todo fim de semana. Quer dizer, não vai ser uma coisa que vai ser só agora, né? Então, provavelmente, isso vai continuar. Realmente, o Lapid parece que não vai falar, porque alguns organizadores que parece que venceram essa batalha em termos de política, de participação de políticos, eles não querem que essas manifestações sejam taxadas de é a esquerda, é a oposição. Eles querem que seja uma manifestação de todo mundo que é contra, principalmente, essa mudança jurídica que o Netanyahu quer fazer. E realmente há pesquisas de opiniões que dizem que até mesmo pessoas que votaram no Likud ou mais para a direita não concordam, entendeu? Com as mudanças no sistema judiciário que o Netanyahu quer fazer. Lembrando, ele quer, e o próprio ministro dele, ministro da Justiça, que entrou, né, agora no poder, o Yair Lapid, que é uma marionete do Netanyahu, ele já anunciou as bases, pelo menos por agora, o que ele quer fazer. Ele quer que políticos indiquem os juízes do Supremo e não uma comissão mista. Ele quer que seja principalmente, basicamente, políticos que indiquem né? Quer dizer, então o judiciário perde aí aquela independência, né? Porque os juízes vão ser indicados por políticos, né? O político está no poder do governo, né? E a segunda coisa, eles querem exatamente aquilo que a gente falou antes, né? Que eles querem aquela possibilidade de a Suprema Corte não, com 61 votos no parlamento, poder sobrepassar, né, bypassar, né, o que eles dizem que o parágrafo de superação, né, eles querem superar o que alguns pareceres do Supremo contra leis ou emendas ou Uhum. assuntos que forem decididos E aí, no Dani, Knesset. imagino que essas manifestações de sábado elas vão aumentar conforme acontecimentos mais graves venham à tona, né? Se as coisas estabilizarem, se não tiver mais escândalos, elas podem perder força, mas se a insatisfação ficar cada vez maior, a tendência é que as manifestações fiquem cada vez maiores, né? A impressão que dá é que e já mesmo da semana passada, e todo o clamor popular que já apareceu depois do Yariv Levin ter começado a falar sobre esse assunto uma semana atrás,
10 dias atrás, sei lá, o governo tinha 4, 5 dias, né, de vida, quando ele começou a falar nisso, já meio que deu uma abaixada de bola, porque ele meio delineou várias coisas que ele iria pedir agora, e incluindo esse parágrafo de superação que eu falei agora, e eu acho que esse parágrafo de superação não vai ser a primeira coisa que ele vai sugerir, quer dizer, ele meio que deixou isso um pouquinho para o lado, falou agora que ele quer só mesmo focar nessa coisa dos próximos juízes serem indicados por políticos, e ele também quer focar em que... eu esqueci agora uma outra coisa, mas, enfim, ele deixou de lado talvez essa coisa um pouco a mais, né, a mais complicada, que é esse parágrafo da superação, não está nas primeiras decisões que ele disse que ele Que é vai passar. amaciar primeiro. E também, Amaciar. Dani, essas mudanças estão detalhadas no nosso programa passado. Então, quem quiser entender exatamente, volta um programa que vocês vão ter todos os detalhes. E, Dani, você falando sobre... Só para Pode falar. terminar, só para dizer que essas manifestações, elas são importantes, assim como no Brasil, né, foi importante as pessoas saírem nas ruas, né, contra ou a favor, né, na última década, aqui em Israel também, elas realmente as consequências de povo na rua são muito, muito importantes e muito fortes. Quer dizer, se for muita gente nas ruas contra essa mudança né, do Poder Judiciário, isso pode afetar, sim, o que o Netanyahu vai querer, enfim, deixar que seus ministros façam. Até porque, se a ideia é se perpetuar no poder, ele precisa continuar popular, né? E a gente sabe o quanto manifestação de rua afeta a popularidade. E, Dani, falando sobre oposição, teve um parlamentar do partido de Itamar Ben-Gvir que tem sugerido aí prisão de opositores, sugeriu prisão até do ex-primeiro-ministro Yair Lapid. Quem é essa figura e como reagiram Netanyahu e Ben-Gvir depois dessa fala? Pois é, esse é um parlamentar chamado Tzvika Fogel. Ele é moderadamente conhecido, não é muito importante, mas também não é uma pessoa completamente desconhecida. Ele é do partido do Ben-Gvir, né, a Força Judaica, Otzma Yehudit, e ele falou, ele começou, quando começou a se falar que vai ter mais manifestações e que o Benny Gantz, inclusive, foi e falou isso, é importante que as pessoas saiam na rua, que as pessoas vão para as ruas, mas se manifestar. Depois que o Benny Gantz falou isso, aí ele deu uma entrevista na televisão, que ele meio que perdeu as estribeiras, e no meio da entrevista ele falou, porque eu acho que essas figuras todas tinham que ser presas. O Yair Lapid, o Benny Gantz, falou do Yair Golan, que é outro ex-general importante que também do partido do Lapid, e o Moshe Yaalon, Bugi Yaalon, que também foi chefe das Forças Armadas, que também é contra, né, os planos desse novo governo. Todo mundo devia ser preso por traição à pátria, né? E aí a entrevistadora falou, você falou, é isso que você quer dizer, que eles têm que ser presos? Sim, sim. Quero deixar claro que eu digo que eles têm que ser presos por traição. Ele repetiu, né? Quer dizer, e isso aí, a repercussão foi incrível, assim, imediatamente as pessoas, muitas autoridades falando que é absurdo, a gente virou o quê? Turquia? Quer dizer, o que é isso aqui, né? E aí o próprio Ben-Gvir teve que sair, né, desabonando o seu parlamentar, dizendo não acho que tem que prender oposição, não acho que tem que fazer esse tipo de coisa, porque o Ben-Gvir ainda lembra quando ele era oposição, e ele dizia que não tinha que prender oposição, quer dizer, ele não pode tão rapidamente mudar o discurso dele, apesar de que, enfim, eu tenho uma teoria que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas, quer dizer, então, realmente, o Tzvika Fogel ele foi né, negado por todo mundo, inclusive pelo líder do seu próprio partido, que é considerado um extremista de direita, né? Foi realmente uma bola fora. E, Dani, então, teve essa bola fora, ninguém gostou, mas agora eu quero saber da sua teoria. Quero saber se você acha que Ben-Gvir tem alguma chance de realmente moderar esse discurso, né? Ele deu um passo atrás, não apoiou essa declaração. Não, calma, não é bem assim. Moderou mesmo ou só está entendendo o que é estar no poder, né? Que é mais difícil do que ser oposição?
Essa, na verdade, é a boa pergunta, né? A gente nunca sabe quando um líder muda um pouco o discurso, se ele está mudando o discurso porque ele está numa situação específica ou se ele mudou de ideia, né? Esse é um problema. Então, no caso do Ben-Gvir, a gente tem que lembrar que tem vários líderes israelenses do passado que eram muito de direita e muito extremistas, ou muito de esquerda, né? Que mudaram, né? Assim, em hebraico se fala, né? O que você vê de lá não vê daqui, né? Quer dizer, o cara entra no governo e ele entra no escritório, né, que ele começa a ver as nuances, né? Não tem mais aquela liberdade de falar quando você é uma pessoa, né, da oposição, fala qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente tem o caso do Ariel Sharon, que era um cara super de direita, que todo mundo dizia que é absurdo, o cara nunca, se ele for primeiro-ministro, nós vamos sair de Israel, tal. E ele foi primeiro-ministro no final das contas e fez a retirada de israelenses da faixa de Gaza, criou um outro partido de centro, deixou o Likud, quer dizer, foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? O Rabin, né, o Yitzhak Rabin, que era um cara muito mais é, 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 centro, talvez até um pouquinho mais centro-direita do que o Shimon Peres, que era um cara de esquerda, e o Rabin aceitou fazer os acordos de Oslo. Quer dizer, então você tem aí, quer dizer, ele não era de direita, né? Era Partido Trabalhista, mas ele, dentro do Partido Trabalhista era um cara mais centrado, né? Ele não era a favor, ele não queria dar mão, apertar a mão do Yasser Arafat, né? E ele acabou fazendo isso. Quer dizer, então, na verdade, os políticos, né, os líderes mudam quando eles estão no poder e eles veem as dificuldades, eles entendem também que os anseios, enfim, do povo, sei lá. Então, a minha teoria é que o Ben-Gvir talvez passe por um tipo de transformação como essa, não sei se radical como o Sharon passou, entendeu? Não sei se vai ser. Além do Sharon, você tem outros líderes de direita, como Ehud Olmert, que também era um cara de Likud, bem de direita, parte de direita do Likud, que virou um primeiro-ministro quase de esquerda, quer dizer, então você tem pessoas assim, tem exemplos. Eu não sei se o Ben-Gvir vai se tornar um Ehud Olmert ou um Ariel Sharon. Eu não sei se ele vai começar a entender que ele precisa moderar, que ele não pode falar essas coisas e que ele não pode e que olha só, na verdade não é assim como ele pensava. O governo não toma decisões aleatórias, que havia motivos para certas coisas que outros líderes fizeram. Pode ser, e eu não sei até que ponto também, que mesmo que isso aconteça, será uma mudança interna do que ele pensa, das ideologias dele, né? Quer dizer, ele tem um histórico muito, muito extenso, né? De ser um cara de extremista, um cara de direita, um cara que queria a morte do Rabin. Então, eu não sei até que ponto isso vai acontecer, mas eu acho que esse caso do Tzvika Fogel, que ele teve que falar, não tem que prender os caras da oposição, já é um sinal de que ele está moderando um pouco o discurso, entendeu? Outra coisa também foi esse pedido dele de prender pessoas, manifestantes que bloqueiem estradas, né? Bloqueiem, não estradas de caminhões, mas bloqueiem vias, né? Digamos assim, de cidades, tal, e tudo. Alguns jornalistas resgataram algumas coisas que ele falou quando ele era da oposição, quando a direita fazia manifestações bloqueando ruas, ele falava, não tem que, estamos na democracia, não tem que bloquear. E aí ele meio que parou de falar isso. Quer dizer, então, eu acho que tem uma coisa meio que o Um governo, choque de estar no realidade, governo, né? estar no governo é diferente do que você ser oposição. Então, essa é a minha teoria. Eu espero ser eu estou tentando ser otimista, eu estou tentando ver uma luz no fim do túnel, mas eu acho que o mais importante do que está acontecendo agora é essa movimentação civil e outras coisas também. A gente não falou, mas ontem teve um grupo de advogados que saiu de manifestações pelas ruas contra a mudança no judiciário, né? Tipo, fazendo manifestação na rua. Teve a presidente do Supremo, Esther Hayut, que deu ontem uma entrevista coletiva que foi transmitida ao vivo na televisão, falando que não pode fazer essa mudança, que isso aí é o fim de Israel como nós conhecemos, né? É o fim do poder judiciário. Quer dizer, então você tem aí autoridades e
né, ou pessoas assim que talvez ficassem um pouco mais na delas, que estão saindo, estão falando, entendeu? Estão tentando se manifestar Opor, né? E se fazer, marcar opor, uma né? oposição. Exatamente, de maneira ativa, Uhum. não escrevendo post ou escrevendo comentário na internet. Sim. Está indo na rua mesmo, entendeu? Quer dizer, e falando, se colocando na mira. O outro cara que falou também há poucos dias atrás foi o ex-ministro do Supremo, o ex-presidente do Supremo, Aaron Barak, que é considerado um dos caras que mais é a favor da democracia e dos checks and balances do poder judiciário em relação ao legislativo e executivo, que a gente tem aqui esse problema em Israel, que eles são meio que, às vezes, ficam equivalentes, e ele falando, se for para salvar a sociedade israelense, se vocês quiserem me matar para isso, eu fico na frente de um comitê, de um pelotão de fuzilamento. O cara assim, tipo, cara velhinho, sabe, falando Uhum. assim, então, você está vendo cada vez mais vozes contrárias a essa tentativa do Netanyahu de realmente passar por cima com Uhum. caminhões em cima do Poder Judiciário. E, Dani, para a gente ir fechando o nosso programa, o último tema trata das relações entre Brasil e Israel. O Brasil decidiu mudar o embaixador do Brasil em Israel. Esse que estava agora foi nomeado por Bolsonaro, era um militar. Você vai contar um pouquinho, mas a gente conversou previamente, não era uma pessoa que tinha comportamentos bolsonaristas na gestão, mas é uma avaliação do governo Lula de que era uma pessoa muito ligada a Bolsonaro e por isso a decisão de trocar. Mais ou menos isso que é a análise, né? Mas conta um pouco para a gente. Ainda não se sabe quem vem, já se sabe. Conta para a Não, gente. que eu saiba, não se sabe ainda quem vem. Agora, eu estou falando aqui com alguém que não está nos meandros e não está né, não estou vendo, não estou, realmente não tem nesse momento, essas fontes mais, né, que podem me dizer, olha, está escolhendo um nome, realmente eu estou por fora. E eu estou falando também de uma maneira de alguém que observou esses anos, né, esses 2 ou 3 anos do general Gerson Menano Garcia de Freitas, que é o embaixador aqui, observou meio de fora também, conversei com ele várias vezes, fiz várias entrevistas com ele, e não percebi nenhum tipo de tendência dele de passar pano ou apoiar o governo Bolsonaro ou fazer qualquer tipo de intromissão dentro da política israelense em prol do governo Bolsonaro. Eu não percebi nada disso, inclusive achei até no começo, quando ele chegou, e porque o embaixador anterior, que era ligado ao governo, acho que era ligado, não sei se ele era ligado ao Temer, não sei, agora estou falando aqui sem me lembrar, mas o embaixador anterior também foi retirado quando o Bolsonaro subiu ao poder, um pouco depois, demorou um pouquinho, mas também foi retirado por questões políticas, né? Quer dizer, Israel aí entra como realmente um lugar, né, da diplomacia brasileira que é escolhido politicamente, né? Então, ele chegou e eu, na época, todo mundo falou, é um general, o Bolsonaro está querendo colocar os militares em todos os lugares importantes, tá, um general. Nunca tinha tido um general aqui, eu não me lembro realmente. E eu, né, cheguei até a comentar, perguntar para ele isso. Ele falou, não, eu estou aqui como diplomata, eu sou um diplomata de carreira, tinha vindo também de outras posições no Oriente Médio, e eu vim aqui para falar de Brasil, em termos de economicamente coordenação, não coordenação, mas assim relacionamento econômico, relacionamento cultural, relacionamento, quer dizer, não venho aqui para fazer influências políticas, né? E ele falou isso na época, e realmente eu não percebia, eu não estou lá dentro das 4 paredes lá né, do escritório lá, né, da embaixada, mas eu não percebi. Eu percebi realmente que ele botou ordem na embaixada, o consulado passou a funcionar, que não funcionava antes, agora funciona, inclusive você vai lá, perde seu passaporte, você vai lá e rapidinho você está com o seu passaporte na mão, bem efetivo, bem assim, né, uma logística boa. Eu vi que ele fez bem a questão das eleições, né? Houve muitos brasileiros que foram votar e estava tudo bem organizadinho. Quer dizer, eu percebi que ele fez o trabalho dele como embaixador. Ele coordenou também o bicentenário,
né, as festas do Bicentenário, que também foram bem realizadas. Quer dizer, eu não percebi essa ligação política. E eu, assim que eu ouvi que ele ia ser retirado daqui, eu achei talvez uma espécie de revanchismo, não sei. Eu não sei, eu estou aqui especulando. Mas realmente não vi esse general como uma pessoa pau-mandado do Bolsonaro aqui em Israel. Mas eu acho que isso tudo é a prova do que eu exatamente acabei de falar, que Israel é uma posição, um local na diplomacia brasileira que é importante, que cada líder quer botar alguém de sua confiança aqui nessa posição em Tel Aviv. Quer dizer, então, talvez não isso aconteça aqui em outros países. Talvez aconteça com alguns, a gente, né, tipo alguns países importantes, Estados Unidos, Argentina, França, Bruxelas, Muita né? chance, né? Tem muita Eu chance. acho que Israel está no meio, está nesse grupinho de posições importantes para a diplomacia brasileira que o presidente quer botar alguém de sua confiança. Tanto é que no primeiro discurso do novo chanceler, antigo novo chanceler Mauro Vieira, ele menciona Israel, fala sobre Israel. E para quem quiser saber o que ele falou, vou deixar aqui o mistério no ar, ela faz a propaganda dela. Vai lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok, no Instituto Brasil Israel, para ver o que disse o ministro sobre esse assunto e também a análise da nossa coordenadora Karina Calandrin, doutora em relações internacionais, sobre o discurso do Mauro Vieira, citando Israel no discurso de posse, o que indica que tem um olhar especial, não é mais um indício de que tem um olhar do Brasil sobre a questão de Israel e Palestina, né, citada ali no discurso. E também vale mencionar que a gente não tem notícias da ideia de mudar, até o momento, o embaixador brasileiro na Palestina. Né? Esse a gente ainda não tem informações de Não. mudança. É verdade. E, na verdade, essa coisa de Israel sempre está presente nos discursos de posse do chanceler e também do próprio presidente. Dessa vez não teve, né? Dessa vez o Lula não falou sobre isso no seu discurso no parlatório ou no Congresso. Mas é muito comum. Sempre tem Israel nos discursos de entrada, ou do chanceler ou do próprio presidente. Quer dizer, é engraçado que todos os conflitos que acontecem no mundo, sempre o Israel-Palestina está lá como uma espécie de significação, uma espécie de simbologia, mostrando tendência do governo, mas é sempre uma coisa meio até estereotipada, eu diria, porque tem tantos conflitos acontecendo no mundo, porque justamente esse sempre está no discurso de posse, entendeu? Acho que dessa vez o Lula estava muito concentrado também no conflito interno, né? Os discursos foram muito mais voltados para esse assunto. Então acabou ficando de fora, mas apareceu quando o Mauro Vieira falou. Falou sobre vários assuntos. Esse apareceu até bem para baixo, sinceramente, mas apareceu ali no discurso. Acho que se fosse hoje, nem apareceria, né? Porque as questões do Brasil, aliás, eu quero dizer que o que aconteceu no Brasil, né, na Praça dos Três Poderes, foi de manchete de todos os jornais. A gente escreveu sobre isso no IB, né? E também se falou muito nos dias seguintes, até hoje, as pessoas falam e comentam, e olha o que aconteceu no Brasil. E foi importante o Netanyahu, eu vou escrever sobre isso, né, no meu texto para o IB, foi importante o Netanyahu condenar, porque, enfim, a gente falou, manifestações de rua, acho que o Netanyahu não quer que haja algum tipo de inspiração, digamos assim, dos manifestantes agora. Então é isso, fiquem ligados no nosso site também. Como a Dani falou, ela escreveu sobre essa repercussão do 8 de janeiro em Israel, ganhou todas as manchetes. Dani, inclusive, deu entrevista na mídia israelense para explicar o que aconteceu. Além disso, também, no último podcast, o E Eu Com Isso, Dani esteve com a gente ao lado de Michel German para comentar o risco que Israel está correndo de ter a sua democracia enfraquecida. Então, explicou detalhadamente tudo o que tem acontecido, um cenário mais geral, ficou muito legal, recomendo muito que todos ouçam. E já vou deixar um spoiler, se vocês querem saber mais sobre as relações entre Brasil e Israel de forma institucional, esperem quarta-feira pelo novo episódio do E Eu Com Isso, que tem informações privilegiadas sobre esse assunto. E aqui no Expresso, a gente volta na semana que vem. Dani, obrigada por mais um programa e até a próxima sexta. Até semana que vem.